Igreja Metodista Wesleyana, santidade como estilo de vida. Filipenses, capítulo 1, versículo 6, os irmãos que encontrarem se colocam de pé, por favor. Os irmãos que puderem agora se colocam de pé, vamos fazer a leitura. Está escrito: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Senhor, eu quero te louvar e te agradecer pela tua santa presença aqui conosco e também pelo teu povo que tu tens reunido aqui na tua casa. E também, Senhor, pela palavra que tu me destes. E também, ó Deus, porque tu me trouxestes em paz e em segurança. E apesar do grande trânsito e a distância, pude chegar a tempo, Senhor, para participar alegremente deste culto. Muito obrigado por tua proteção, por teus livramentos, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, porque tu apressaste os meus passos, bem como do teu povo que aqui está. Senhor da glória, se há alguém ainda a caminho da tua casa, esteja apressando esses passos, para que possa estar aqui conosco, participando ainda deste culto, ouvindo tua palavra e glorificando e exaltando o teu nome. Usa a minha vida e o conhecimento que tu tens me dado, Senhor, para ministrar ao teu povo que aqui está, para que haja a edificação do corpo de Cristo. É o que eu te peço e eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Os irmãos se assentem. Aleluia, glórias a Jesus. Amados, grande é o nosso Deus. Aleluia. Quando eu olho para trás e vejo o que Ele fez na minha vida e o que Ele tem feito na vida dos irmãos, é motivo de glorificarmos e exaltarmos o nome do Senhor. Se olharmos para trás e vermos de onde Ele nos tirou, onde Ele tem nos colocado, o que Ele tem feito em nossas vidas, é só motivo de alegria e de exaltação ao nosso Deus. E o apóstolo Paulo, ele diz aqui que ele estava muito bem certo de que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus, nosso Senhor. Às vezes nós passamos nas estradas e nós vemos algumas placas, né? Está em obras, né? E às vezes alguns trechos estão ruins, precisam ser recuperados, outros foram danificados pelo peso dos caminhões, e eles vêm com aquela máquina, vão raspando, né? E depois trabalha quando fica todo prontinho, fica novinho, fica bonitinho, né, irmãos? E Deus está fazendo essa obra em nossas vidas, né, irmão? Recebendo o batismo do Espírito Santo, renovando fé, esperança, alegria, libertando, salvando, curando, enfim, nosso Deus não para, Ele continua trabalhando, e grande tem sido as obras que Ele tem feito sobre nossas vidas. Amém? Esta obra de Cristo em nossas vidas, ela nos mostra o que Deus pode fazer na vida das pessoas que nele creem, porque esta obra é para ser realizada na vida de Cristo. E quando nós cremos, verdadeiramente, Deus faz coisas maravilhosas. Eu quero, por exemplo, tomar aqui a vida do apóstolo Paulo para o nosso exemplo e ver o que Deus fez na vida desse homem. Paulo, antes dele se chamar Paulo, né, era conhecido como Saulo, da cidade de Tarso, filho de benjamitas, a menor das tribos de Israel, a mesma do rei Saul. Por isso, o seu nome Saulo uma homenagem ao rei Saul, que foi uma das principais personagens dessa tribo, que foi o primeiro rei de Israel. E Paulo, ele era fariseu, segundo a seita e a fé dele, no Deus Todo-Poderoso, no Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e ele era um homem extremamente zeloso da lei. Diz-nos a palavra de Deus, o próprio Paulo testificando a respeito de si, quanto ao seu zelo, ele era irrepreensível, e com relação àqueles que beiravam idade com ele, ninguém o suplantava, tamanho o seu zelo e fervorosidade. Nós vemos que Paulo sempre foi uma pessoa dedicada às coisas de Deus, mesmo quando ele não possuía o verdadeiro entendimento espiritual e de quem na realidade era Jesus Cristo.
Vemos Paulo ele perseguindo a igreja. Paulo ele estudou aos pés do principal teólogo e mestre daquela época, chamado Gamaliel, um homem que lá sentado ele dava palavras a todos aqueles que estavam ali no Sinédrio querendo perseguir os apóstolos. Ai, que bom isso, e eles estão pregando, eles estão fazendo essa obra do homem, não vai acontecer a obra de Deus para que nós tenhamos então nós vemos assim muita sabedoria por parte de Gamaliel, quando na realidade os principais de todo o Sinédrio, né, aqueles que haviam crucificado Jesus, aqueles que haviam apoiado a crucificação do Senhor e aqueles que estavam perseguindo os apóstolos, né, vemos que havia uma grande maioria. Mas Gamaliel demonstrou sua sabedoria e Paulo estudou aos pés desse homem. Vemos Paulo perseguindo a igreja do Senhor e também no próprio testemunho de Paulo em Atos dos Apóstolos, ele diz que quando necessitava de um voto para condenar o cristão à morte, Paulo dava ali o seu voto. Quando Estevão foi apedrejado, Paulo guardou as roupas das testemunhas que seriam os primeiros a tirar pedra. Paulo, pelo conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, ele achava que aquilo que os cristãos estavam pregando era uma grande heresia, uma grande afronta a Deus. Por isso ele os perseguia com um zelo incontido. E Paulo, a caminho de Damasco, levando cartas do sumo sacerdote, com ordem de prender e trazer acorrentado para Jerusalém, tanto os que encontrasse pelo caminho como na própria cidade de Damasco. E ao meio do caminho, ao meio-dia, de repente uma grande luz brilha no céu. E Paulo, ele tem um encontro nesse momento com o Senhor Jesus. E Jesus fala para ele, né, que ele não deveria, né, perseguir os cristãos porque era povo de Deus. E Paulo então precisa de orientação do Senhor. O Senhor diz que ele deveria aguardar num determinado local, que ali Deus lhe diria o que ele deveria fazer. E Paulo, por 3 dias e 3 noites, ele jejua. Ele fica em jejum e oração, aguardando uma palavra de Deus. E ela veio através de um irmão que Deus separou para ir trazer esta palavra a Paulo. E Paulo então ele é curado da sua cegueira momentânea e é cheio do Espírito Santo, e ele então passa de perseguidor a ser perseguido por causa da palavra. E como ele mesmo testifica, né, antes trabalhou mais do que qualquer um outro, pela graça de Deus que repousava sobre a vida dele. A graça de Deus, segundo Paulo, sobre sua vida não foi em vão. E ele verdadeiramente, enquanto viveu para divulgar a palavra de Deus. Então nós vemos da onde Deus tira o apóstolo Paulo, um homem zeloso da lei, entendido nas Escrituras, onde estudou aos pés do maior teólogo e mestre da época, e de repente ele tem esse encontro sobrenatural com o Senhor. E a partir daí também o Espírito Santo passa a instruir este apóstolo. E ele então realizou uma grande obra. É um dos maiores escritores do Novo Testamento. E o que Deus fez com Paulo, ele também pode fazer conosco. E ele está fazendo em nossas vidas. Está realizando grandes transformações. E com certeza, se permanecermos firmes e fiéis ao Senhor, voluntarioso para com aquilo que Deus quer realizar em nossas vidas, com certeza nós chegaremos à vitória final. Como Paulo pôde testificar ao final de sua vida, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito que habitava nele, já havia lhe revelado que era chegado o momento e que em breve sua vida seria derramada como libação. E ele então faz aquela tremenda declaração de que ele havia combatido o bom combate, completado a carreira e guardado a fé, e agora ele estava pronto para receber a coroa da vitória, a recompensa por sua luta e por sua dedicação ao Senhor. Alvo este que cada um de nós que aqui estamos também almejamos alcançar, a vitória final. Porque de nada nos vale, irmãos, se corrermos e não chegarmos a lugar nenhum e nós não completarmos a carreira. Não adianta corrermos se no final nós viermos entregar os pontos,
se nós viermos a apostatar da fé. Então Deus, Ele está disposto a fazer esta obra, irmãos, e Ele tem feito esta obra em nossas vidas. E nós vamos ver os detalhes para que nós possamos compreender como é essa obra de Deus, essa boa obra, e como ela pode ser completada em nossas vidas. Amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer que esta obra, ela começou no passado, para muitos de nós, e para aqueles que ainda não tiveram essa experiência, hoje pode ser o dia de se ter um início de uma vida espiritual para com o Senhor. Mas para a maioria de nós, ou se não para todos nós, ela já começou no passado, quando, pela fé, nós recebemos a salvação de Deus, né? Porque Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9 nos diz que pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isto não vem de nós, mas é dom de Deus, não de obras para que o homem se glorie. Por isso que eu já disse aqui na nossa introdução, que todo aquele que crê poderá ver grandes realizações de Deus na sua própria vida. O próprio Senhor Jesus falou para Marta: eu não te disse que se creres, verás a glória de Deus? Se nós crermos, veremos a glória de Deus. Então esta salvação, esta grande obra, esta boa obra do Senhor, ela já começou no momento passado em nossas vidas, quando nós cremos em Jesus e entregamos a nossa vida para Ele. Eu me lembro, a minha conversão se deu em 92, dia 5 de maio. Né? Pelo menos assim, verbalmente, foi o dia que eu aceitei a Jesus. Mas ainda, a obra ainda precisava de um complemento, porque eu ainda estava meio em cima do muro, até que eu recebi uma palavra, e essa data real eu não sei. Mas quando eu recebi aquela palavra do Salmo 138, eu falei: Senhor, a partir de hoje a minha vida é sua. A partir de hoje nada me tira da tua casa. Não vai ser futebol, não vai ser praia, não vai ser piscina, não vai ser nada, Senhor. Hoje eu quero estar na tua casa. A partir de hoje eu quero te servir. E quando eu tomei essa firme decisão, Deus começou a fazer algo tremendo na minha vida. Então muitas vezes as pessoas, elas querem Deus, mas também querem as coisas que estão no mundo. E a palavra de Deus nos diz que aquele que se faz amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. E quando eu verdadeiramente falei: não vai ser nada dessas coisas do mundo, mas agora a minha vida pertence ao Senhor, então Ele começou essa boa obra. E Ele fez grandes coisas na minha vida. E eu me lembro, irmãos, desde esse dia, cada promessa de Deus, quer dizer, é até um exagero cada promessa, mas eu me lembro das promessas importantes de Deus, e Ele tem cumprido essas promessas na minha vida. E Deus tem promessas na vida dos irmãos, para que eu pudesse obter as vitórias que Deus tem para mim, o cumprimento de suas promessas, irmãos. Eu tenho lutado para ser fiel, para servir ao Senhor, para continuar firme no caminho. Porque a luta, irmãos, todos nós enfrentamos. O inimigo, ele quer que nós saiamos do centro da vontade de Deus, do propósito que Deus tem para nossas vidas. E se nós fraquejarmos, com certeza, essa obra poderá ser impedida. Mas se permanecermos firmes e fiéis, com certeza ela é impedida. Então, em primeiro lugar, essa obra começou no passado, quando nós fomos salvos pela graça, mediante a fé em Jesus. E ainda no passado nós tivemos uma outra bênção, porque nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios é um livro atrás aí, irmãos. Aliás, um livro não, uma carta atrás aí, né? Juntinho com Filipenses. Efésios 1,13 nos diz o seguinte: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Esse é o selo, irmãos, da garantia, segundo Deus. Este é o selo. Enquanto o Espírito Santo estiver presente em nossa vida, nós com certeza estamos debaixo da promessa de Deus. Mas eu entendo que nós, segundo a palavra de Deus, podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Eu entendo que nós podemos apostatar da fé, ou seja, abandonar a fé,
cremos, irmãos, que nós podemos, né, querermos de continuarmos servindo ao Senhor. Nós podemos, nós temos o livre-arbítrio. Se escolhermos que nos mantermos firmes, com certeza Deus continuará realizando a sua obra em nós. E esse Santo Espírito que em nós habita, segundo a palavra de Deus, ele nos conduz às verdades de Deus, ele nos conduz no caminho de Deus para nós. Ele está constantemente falando com aqueles que buscam a Deus, a comunhão com Deus através da oração, da meditação, leitura e meditação da palavra de Deus. Quando nós estamos em íntima comunhão com Deus, Ele está falando conosco, Ele está nos direcionando. E a irmã Mônica, ela tem tido essas experiências esses dias, pelo que ela tem relatado. E isso, irmãos, pode acontecer com qualquer um de nós que cremos no Senhor. É só buscarmos. Deus, Ele quer ter essa intimidade conosco. E Ele quer nos instruir, nos direcionar, porque justamente Ele quer concretizar esta obra. Esta obra é um processo, toda obra é um processo, irmãos. Quando nós intentamos levantar uma casa, começamos com um projeto, lançamos alicerce, levantamos parede, colocamos portas, janelas, damos acabamento na casa, tudo isso é um processo que vem, né, um após outro. Eu não posso colocar um telhado se não tiver nada que sustente o telhado. Até aqui, geralmente no Brasil o telhado é a última coisa. Aqui no Japão é uma das primeiras, mas não é a primeira. Porque para ter o telhado tem que ter pelo menos a sustentação para o telhado. Então, a obra que Deus quer fazer em nossas vidas é assim: algumas coisas elas são bases, elas são fundamentais para que outras coisas venham a ser acrescentadas. E nós temos que permitir que Deus trabalhe em nossas vidas. Mas ainda, irmãos, uma outra bênção que começou no passado, segundo a carta de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz o seguinte, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Amados, antes de nós crermos no Senhor e aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, nós somos aquilo que a Bíblia diz, velho homem. Ainda a velha natureza tinha pleno domínio sobre nossas vidas. Mas quando cremos no Senhor Jesus, nesse momento, né, a verdadeira fé no Senhor Jesus, ela não faz uma melhoria no homem, ela cria um novo homem. Nós não somos criaturas melhoradas, irmãos. Nós somos nova criatura. Aquela velha morreu. Deus fez agora uma criatura, uma nova criatura espiritual. Só que, nesse processo que nós estamos vivendo no mundo natural, nós temos em choque essas duas naturezas. A nova natureza, que é conduzida pelo Espírito Santo de Deus, e a velha natureza, que constantemente quer ressurgir, dominada pelo velho homem. Então Deus agora está fazendo uma obra de transformação em nossas vidas, sobre essa nova criatura que foi criada. E a partir do momento que nós cremos em Jesus e nos tornamos nova criatura, esta boa obra que está sendo realizada, essa edificação que está sendo erguida, ela vai determinar como essa nova criatura. Assim como quando nós construímos uma casa, existem vários tipos de casas, desenhos, né, de arquitetura, material que se usa, enfim. Né? Podemos ter uma excelente casa, muito bonita, com bons materiais, e podemos ter uma casa mais ou menos, às vezes até um casebre. Né? Deus não quer fazer casebre, irmãos. Deus quer fazer algo tremendo e sublime. Porém, como é necessário a aquiescência do homem e a contribuição do homem naquilo que ele tem que fazer, irmãos, muitas vezes que essa edificação, às vezes, ela pode ficar meio que torta. Não por causa de Deus, porque Deus é perfeito e Ele tem o melhor para nós. Mas muitas vezes porque não queremos ouvir a vontade de Deus, não queremos
fazer a vontade de Deus, porque muitas vezes queremos fazer a nossa. Porque muitas vezes escolhemos o caminho errado, mesmo quando Deus nos mostra qual é o caminho certo. E aí, irmãos, essa edificação que tem lá seus problemas e suas dificuldades, mas com certeza, todo aquele que se manter firme e fiel, esta obra será completada até o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então essa obra ela começou no passado, mas ela não parou, irmãos. Porque Deus, Ele dá continuidade a essa obra. E ela se estende até o presente. Desde o dia em que nos convertemos, Deus está trabalhando em nossas vidas. Deus está nos instruindo. Deus está nos orientando através da sua palavra e do seu Santo Espírito. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos crescer em graça e conhecimento. Porque o crescimento na graça e conhecimento realmente nos faz aquela criatura que Deus quer que nós sejamos. A Bíblia nos diz que Jesus, ele crescia em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. E ele é o nosso exemplo maior. E nós precisamos crescer em graça e conhecimento diante de Deus e dos homens. E isso importa, irmãos, sacrifício. Isso importa determinação. Isso importa querermos esta transformação. Porque todas as vezes que nós queremos, que nós optarmos pelas coisas de Deus, por aquilo que Deus quer fazer em nossa vida e através de nossas vidas, nós estamos indo no caminho certo. Mas sabemos que muitas vezes, na prática, às vezes nós escolhemos aquilo que nós queremos para esse momento e às vezes para essa vida terrena. E muitos estudiosos, assim, pessoas experientes na obra do Senhor, comentaristas, às vezes sobre determinadas passagens, eles dão dura palavra dizendo o seguinte: parece que existem cristãos que acham que Jesus nunca vai voltar para buscar a sua igreja e que a vida dele se resume à vida aqui na terra. E Paulo fala: se a nossa esperança fosse somente para essa vida, seríamos os mais miseráveis de todos nós. Deus tem coisa sobremaneira excelente. Amém? Então ela começou no passado, mas se estende até o presente. Por quê? Porque nós somos transformados de glória em glória. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, essa mesma epístola aí, irmãos, no capítulo 3, o verso 18, nos diz o seguinte: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Deus não parou a sua obra. E toda vez, irmãos, que nós nos mantemos firmes com o Senhor, obedecemos a palavra de Deus, os ensinos que Ele tem nos dado e colocamos ela em prática, transformações ocorrem em nossas vidas. E na prática nós vemos, alguns crescem mais rápidos do que o outro, alguns crescem mais lento, mas crescem sempre num passo constante, outros crescem rápido, daqui a pouco voltam, outro começa pouquinho, depois sobe, enfim. Isso tudo, irmãos, ele vai depender da posição que cada um toma no céu. Porque, como eu já disse, todas as vezes que nós estamos no centro da vontade de Deus e fazendo o que Ele quer que nós façamos, Ele transforma nossas vidas. E Ele continua então essa obra, nos transformando de glória em glória. E Filipenses capítulo 2, versículo de número 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Com certeza Deus sempre tem boa vontade para conosco. E Ele até extremamente longânimo. Mas é Ele quem realiza o querer e o efetuar, diz a palavra. Então, bem, porque se Deus que faz, então não precisa fazer mais nada. Não. É Deus quem gera em nós, irmãos, esse querer algo mais de Deus. Agora, essa graça de Deus, ela não é irresistível, porque senão eliminaria o livre-arbítrio. Ele gera em nós e nós precisamos de uma resposta favorável. Aí entra a parte do homem: obediência, fidelidade, determinação. E aí, o querer começa a ser
abençoado. Porque Deus opera tanto no querer como no fazer. Ele não só gera em nós esse desejo, como Ele nos capacita a vencermos. Porque o homem sem Cristo, a Bíblia diz que ele é escravo do pecado. Ele não tem condições por si mesmo de se libertar. Ele precisa da libertação de Cristo. E a própria obra de Cristo nada mais é do que nos tirar do caminho do pecado para nos levar para uma vida de santidade. Então Deus, Ele tanto gera em nós o querer, como também a capacidade de realizar. Porém, não é Deus que vai realizar. Nós é que temos que tomar o passo e darmos o passo de fé, ou tomarmos a atitude. Porque essa graça de Deus, ela não é aquela graça irresistível, então que não nos dá a opção. Então Deus, Ele está trabalhando ainda no presente. E não somente que Ele realiza isso em nossas vidas, mas também Ele está conosco todos os dias. É uma outra bênção, dessa grande obra que Ele tem executado, realizado em nossas vidas. Porque Ele não nos abandonou e Ele não nos abandona. E Ele diz que Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, Deus está constantemente ao nosso lado, nos conduzindo, nos orientando. E olha que eu tenho tido experiências, irmãos, de alguns casos lastimáveis. Toda vez que eu observei antes de uma pessoa cair, ou quando eu ouvi um testemunho de uma pessoa cair, e depois, inclusive quando ela é restaurada, ela fala, nunca Deus deixou cair sem dar uma palavra, sem avisar e mandar tomar cuidado e orientar para o caminho que tem que andar, irmãos. Deus nunca desamparou. Eu nunca vi uma vida cair sem que Deus alertasse anteriormente, mostrando que aquele caminho não era um caminho que iria dar vitória. E muitas vezes é na desobediência que essas pessoas caem. Infelizmente, muitas não conseguem se recuperar. E geralmente aquelas que se recuperam, e quando elas vão descendo e falam assim, irmãos, eu caí porque eu fui desobediente. Porque Deus falou, Deus mostrou, Deus usou A, usou B, usou C, e muitas vezes Deus não falou uma vez só, mas falou várias vezes. E provavelmente os irmãos que têm mais tempo de igreja, talvez tenham noção do que eu estou falando. Porque o Deus fiel, Ele está sempre conosco. Nós temos na própria história bíblica do Antigo Testamento, por exemplo, Deus sempre enviando profetas para exortar o povo, para orientar o povo para entrar no caminho que Deus queria, porque senão eles entrariam por um caminho de sofrimento e um caminho de derrota. E nós vemos que Deus é longânimo, porque Deus não fala hoje, aqui, agora, daqui 5 minutos de obedeção, não. Deus ele fala bastante, Deus vai falando, porque Ele ama, Ele nos ama, mas Ele não quer que nós tenhamos tomado o caminho. Ele continuará conosco porque Ele é fiel e essa obra se completará no futuro. Então é uma obra que começou lá no passado, ela persiste até os dias de hoje e continuará. Enquanto houver fôlego de vida, então nós seremos plenamente transformados. A palavra do Senhor, lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 51 a 54, está escrito: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressurgirão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: Bragada foi a morte pela vitória.
Então Deus ele estará fazendo esta obra em nossas vidas, e se passarmos pela morte física antes do retorno do Senhor, ou se estivermos vivos, neste momento haverá uma grande transformação sobre nossas vidas. Os mortos ressurgirão com corpos incorruptíveis para se encontrar nos ares com o Senhor. Depois nós, os que estivermos vivos, no abrir e fechar de olhos, teremos esse corpo mortal transformado num corpo imortal. Este corpo corruptível transformado num corpo incorruptível. E esta boa obra do Senhor se concretizará na vida de todos aqueles que creem, que são fiéis e perseverantes, porque a Bíblia diz que nós temos que perseverar até o fim. E também nos diz a Bíblia que um dos grandes sinais dos últimos dias seria a chamada grande apostasia, ou seja, abandono da fé. Quanto mais se aproxima o dia da vinda do Senhor, esse sinal então se tornará muito evidente. E olha que nos dias de hoje nós temos muitas pessoas que estão apostatadas da fé. E aqui eu quero dizer aos irmãos, segundo o meu pensamento, o meu entendimento, existem pessoas que estão dentro da igreja e estão apostatadas da fé, porque não estão andando em consonância com a palavra de Deus. E quanto mais nos aproximarmos do final, maior será o caos dentro daquilo que nós chamamos de igreja bíblica. Porque a apostatagem da fé é justamente aquilo que a palavra ensina, que ela, aonde ela nos conduz. E com certeza também reconhecemos nas vidas dos frutos das pessoas que produzem esses frutos. Então existe sim dentro da igreja. Por isso que também Jesus diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. E Jesus também diz: muitos naquele dia me dirão: Senhor, em teu nome fizemos milagre, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos isso e aquilo. E Jesus lhes diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque nunca vos conheci. Então, são pessoas que também professam o nome do Senhor, que estão dentro da casa do Senhor, mas que o Senhor não os conhece. E eu creio que nós já vivemos esses últimos dias por uma série de situações que nós observamos nos dias de hoje, no mundo em si, vários acontecimentos na terra, nos céus, porque eu também havia sinais nos céus, e volta e meia eu tenho consultado, eu sempre procuro ler jornal lá no Brasil, e tem uma parte do jornal que eu leio, o jornal O Globo, tem a parte de ciência, e o Jornal do Brasil também tem. E volta e meia nessa parte de ciência estão aparecendo coisas no céu, ainda mais agora, com esse telescópio, que eles têm aí o Hubble, que já está no final da vida, mas outros que tem volta e meia. Estão surgindo coisas tremendas no universo. Isso são sinais nos céus. Está sendo divulgado, mostrado na internet, nos jornais. E nós temos caminhado para esses últimos dias. Então, vamos nos manter firmes e fiéis para que esta boa obra se complete em nossa vida. Os motivos que me fazem crer que esta obra futura se realizará na vida dos fiéis. Em primeiro lugar, pelo próprio testemunho da palavra e por aquilo que Deus tem feito na minha vida e na sua vida. Porque já é um testemunho, porque já é cumprimento de promessa de Deus, de palavra de Deus. Então nós testificamos que ela tem sido verdade. Porque não é ficção, não é teoria, mas nós vemos o que Deus tem feito na vida das pessoas e através da vida das pessoas que nele creem. E isso tem testificado a veracidade de Deus e da sua palavra. E isso me dá a certeza de que Deus irá cumprir tudo aquilo que Ele tem prometido. Então, não só pelas obras realizadas em nossa vida, no passado e no presente, não só na minha própria vida, mas também
na vida daqueles que têm crido ao Senhor. E o Senhor, Ele tem dito que Ele é fiel e verdadeiro, e que nenhuma palavra, nenhum tiro, nenhum pi cairá da sua palavra sem cumprir. Então Deus é fiel. E eu tenho certeza que se nos mantivermos firmes, essa boa obra terá continuidade. E nós estaremos marchando firmes rumo às mansões celestiais. E como eu tenho dito, irmãos, a palavra diz que muitos vão ficar pelo caminho. Assim como muitos daqueles que Deus tirou lá do Egito para entrar na terra prometida, caíram prostrados no deserto. E com certeza, muitos que estão rumando às mansões celestiais, estão marchando para lá, muitos irmãos vão ficar pelo caminho. Então eu tenho dito, vamos nos esforçar e buscarmos um aperfeiçoamento para que não sejamos nós um desses que ficaram para trás, mas que sejamos daqueles que vamos alcançar esta vitória. Muitos serão responsáveis por escândalos, mas vamos nos esforçar para que não sejamos nós a sermos motivo de escândalo. Muitos negarão o Senhor, vamos nos esforçar para que nós não sejamos daqueles que negam o Senhor. Meu desejo é que cada um de nós que aqui estamos, e muitos outros irmãos que não estão presentes aqui, sejam daqueles que estarão naquele glorioso dia na presença do Senhor, sendo recebidos por Deus como servos bons e fiéis, que foram fiel no pouco e que sobre o mundo Ele nos colocará. Aleluia! Hoje pode ser um dia de mudança na sua vida. Para aquele que ainda não nasceu de novo, para aquele que porventura se afastou dos caminhos do Senhor, para aquele que porventura tem tropeçado e tem perdido a direção, para aquele que porventura esta palavra de Deus tem falado ao seu coração de forma a você procurar melhorar a sua vida espiritual, para que não seja daqueles que ficam prostrados. Que nós possamos, irmãos, levar a sério a palavra de Deus e esta carreira cristã que nós estamos correndo, para que nós não venhamos correr em vão. Eu gostaria de orar com a igreja. Eu não vou fazer esse apelo para que venham aqui à frente, a não ser que haja alguém que está desviado, ou que queira aceitar Jesus, aí se coloca de pé. Mas eu entendo que todos aqui têm o Senhor. Se não tiver e queira aceitar, se levante, eu vou orar. Mas caso contrário, eu gostaria de orar juntamente com a igreja. E que cada um, aí no seu lugar, fale com o Senhor a respeito da sua vida espiritual, da sua preocupação e do seu desejo de, neste ano de 2012, viver um ano diferente. Porque eu estou buscando a Deus para que seja um ano diferente, que seja um ano de milagre, que seja um ano de vitória. Para que seja um ano que nós vejamos a mão de Deus operando sobre nossas vidas e aqui neste lugar, transformando vidas, salvando vidas, batizando com o Espírito Santo, curando enfermos, restaurando desviados, entrando nos lares e nas famílias com restauração e com providência. Eu desejo que este ano seja assim, mas para que ele seja assim, cada um de nós que fazemos parte desta igreja, temos que fazer a nossa parte e buscarmos ao Senhor. Amém? Então eu gostaria de convidar toda a igreja a se colocar de pé. Eu vou orar, irmãos, mas os irmãos também podem orar. Com certeza o Espírito Santo falou algo ao coração dos irmãos. E nesta situação, cada um vai falar com Deus e vai colocar a sua causa, a sua vida diante do Senhor. Depois que nós orarmos, sentir pelo Espírito Santo, que aí alguém fizer uma oração voluntária por sua vida espiritual, se me pede a minha frente, eu vou orar. Eu não vou chamar. Vou terminando a oração, se alguém quiser, vai vir aqui à frente. Amém? Vamos orar, amados. Pai, queremos te louvar, ó Deus, queremos te bendizer e te agradecer pelo Deus tremendo e maravilhoso que tu és. Muito obrigado porque tu nos ama e tu se importa conosco.
Muito obrigado, Deus, porque Tu tens provado este amor. Tu tens provado, Senhor, o quanto Tu nos ama e o quanto Tu te importas conosco, porque Tu enviaste Jesus Cristo para morrer em nosso lugar e nos conceder a vida eterna. Pai, que este sacrifício do Senhor não seja vão em nossas vidas, na vida de cada um de nós que aqui estamos, que temos ouvido a Tua palavra, Senhor, que conhecemos a Tua palavra e sabemos, Senhor, de tão grande dado que temos conhecido. Nos ajude nessa caminhada. Nos ajude, ó Deus, para que nós venhamos buscar um caminho mais excelente. Que nós venhamos, Senhor, nos dedicarmos e nos esforçarmos, Senhor, e fazermos a parte que nos compete fazermos, ó Deus, para que nós sejamos vitoriosos. Continua a nos guardar e nos sustentar com Tua mão de poder, para que nós não venhamos ser daqueles que fiquem prostrados. Para que não sejamos daqueles que vão ficar derrotados, Pai, mas que sejamos daqueles que estaremos vitoriosos, que completaremos a carreira, que guardaremos a fé, Senhor. Ó Deus, toma a Tua igreja que aqui está, Pai. Sustenta e fortalece, transforma. Senhor, nos ajude com Tua graça, com Tua misericórdia. Nos ajude, Senhor, a caminharmos, a tomarmos decisões sábias e perseverarmos nela, Deus. Que este ano de 2012 seja um ano de vitória para esta igreja, seja um ano de vitória para os Teus filhos, Senhor. Seja um ano de muitos milagres, conversão, batismo com o Espírito Santo, restauração, providência, Senhor. Crescimento e avanço, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, pedimos também que Tu estejas, ó Deus, operando em nosso meio, para tirar tudo aquilo que tem sido estranho no seio da Tua igreja, transformando vidas, de forma, Senhor, que nós deixemos de lado tudo aquilo que tem sido causa, Pai, de trazer a desarmonia, ou gerar a desarmonia no seio da Tua igreja, a desunião. Senhor, elimina toda a facção, Pai, e nos ajude, ó Deus, andarmos como espirituais e não carnais, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, e fazermos a obra, Senhor, que Tu queres que nós realizemos. Muito obrigado. É o que eu te peço e agradecido eu oro em nome de Jesus.